Amigas e amigos, eu comentei aqui a entrevista do André Fontes, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região do Rio de Janeiro, que é o tribunal que julga em segunda instância as decisões do juiz Marcelo Bretas, que é o juiz da Operação Lava Jato em primeira instância no Rio de Janeiro. A entrevista foi concedida ao jornal Estado de São Paulo, revelando que o modus operandi deles lá no Rio é semelhante ao do Sérgio Moro, da turma lá de Curitiba, ou seja, o Sérgio Moro dá a sentença em primeira instância, o seu compadre, o desembargador Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, confirma a sentença em segunda instância e cria-se, assim, as relações de compadrio. Esse André Fontes revela isso na entrevista, que eles são compadres. Não se trata do compadrio formal, né? Mas são amigos se protegendo, criando essas corporações, né? Criando aí esse esquema de se autoprotegerem, né? Um corroborando decisões do outro, protegendo os erros do outro, as maracutaias, as negociatas e etc. E todos usando de uma questão que é muito grave, que é a fé do povo, a questão religiosa, que eu tenho falado aqui que são integrantes de uma seita, né? Poderia-se usar outros termos para definir esses grupos fechados, de interesses próprios, né, que se prestam a serviços sujos para terceiros, no caso estão fazendo aí serviços sujos para as facções do golpe, né, para o processo golpista em curso no país, né, se utilizando de uma questão que é sagrada, né, para quem professa religiões de maneira honesta, né, que é um recurso muito fácil, né, que eles primarizam essa questão da fé, essa questão do que diz aí a Bíblia, né, que tem o mal, tem o Satanás, tem o inferno, tem esse mundo e tem os santos, os homens de bem, né, que caíram do céu para salvar todo mundo das garras de Satanás e coisas do tipo. É uma pregação exatamente assim. Né? A classe política é o demônio, é o inferno que tem lá os seus demônios, os Satanás, né? Satanás aqui, Satanás ali, etc. E tem aí a turminha limpa, né? Pura, né? Sem nenhum pecado na alma, né? Que vai salvar, enfim, o Brasil, os brasileiros das mãos desta turma aí do inferno. Né? Isso é de uma desonestidade sem tamanho. Né? Isso manipula, né? Essa turma aí manipula, né, a fé, as questões sagradas, né, que são questões sagradas. E ele deixa isso, o tal do André Fontes, deixa isso explícito na entrevista, eu comentei isso. Né, tem uma frase muito significativa que ele diz aqui que a Lava Jato é clara, limpa, não tem desvios, na Lava Jato não tem limites, não tem linhas tortas, ela é escrita pelas mãos de Deus, sem as linhas tortas. É isso, né? Usam essa questão religiosa para fazer a transmutação do mundo político para o submundo da politicagem, que é ali que eles sabem atuar. Né, de maneira hipócritas, fariseus, gente de dupla moral, a moral pública e a moral privada. É só observar o comportamento lá da turma da Operação Lava Jato, que eu vim falando aqui, vendendo palestras, livros e tal. Aliás, tem uma questão que eu estou atrás, estou procurando informações, confirmações, para não falar coisas indevidas, que é a contratação do Sérgio Moro como professor convidado pela PUC do Rio Grande do Sul. Né? Eu não sei se tem legalidade nisso ou não, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, absolutamente não tem nenhuma justificativa, né? Se utilizando da posição dele, da projeção dele para dar aula na PUC, lá do Rio Grande do Sul. Enfim, né? Vamos aguardar, estou ainda levantando informações a respeito. Mas é para exemplificar, estou citando aqui, para exemplificar a dupla moral pública e privada e outras coisas mais. Nessa sentença que ele deu aí, por exemplo, para o tal do operador, que ele chamou de operador de propina do PMDB, o tal de Jorge Luz, né, que ele diz, o Moro, né, na sentença, ele diz literalmente, entre aspas, crimes não são cometidos no céu. Em muitos casos, as únicas pessoas que podem servir como testemunhas são igualmente criminosos. Quem, em geral, vem criticando a colaboração premiada é aparentemente favorável à regra do silêncio, à omertà das organizações criminosas, isso sim, reprovável. Ele fala isso sem justificar, sem citar nomes e tudo mais. É isso, né? O bem contra o mal, nós somos os santos. Aí tem os demônios aí que querem difamar a Lava Jato, as delações premiadas e tal. Quando a gente vai pegar no varejo, no miúdo, a gente vê que de santo eles não têm nada, absolutamente nada. Eles são exatamente o que eles dizem que combatem. Né? Essa dicotomia aí, essa maneira simplória para enganar o povo, né, do bem contra o mal. Tem aí essa questão, por exemplo, do Hospital Sírio-Libanês negando as acusações dos boquirrotos da Força Tarefa, lá da Lava Jato, que é essa história da visita do tal do Glaucus Costa Marques, o dono do apartamento que a Lava Jato confiscou para ficar atribuindo ao Lula. É do Lula, é do Lula, é do Lula. E o Hospital Sírio-Libanês já tinha falado que não tem imagens, não tem registro, tudo mais. Ele insistiu e, mais uma vez, o hospital
né, confirmou que os boquerrotos da Força Tarefa estão mentindo. Agora a mídia não deu nenhuma informação sobre isso. Eu dei uma busca aí, pelo menos do que eu vi, só vi um registro no jornal O Globo, né? Tem também uma outra questão escabrosa que mostra que de santo eles não têm absolutamente nada, são exatamente o oposto do que eles dizem que são, que é essa história do grampo no escritório do advogado Roberto Teixeira, né, que tem a banca aí, tem vários escritórios, né, um advogado conceituado que eles dizem que é o compadre do Lula, é amigo do Lula há muito tempo, isso é público, notório, né, e eles foram lá grampear o escritório do Roberto Teixeira, cometendo um crime previsto na Constituição. Isso foi em janeiro, agora revelaram isso agora. É isso que eu falei, né? Depois da Operação Limpeza, surgiram aí outra fase da Operação Lava Jato. Agora resolveram dar publicidade para os grampos que eles fizeram. E o que revelam os grampos? A mídia não registrou isso. Eu, pelo menos, não achei absolutamente nada disso na mídia. Revela que eles estão mentindo. É que o relatório lá do Ministério Público Federal diz que mostra, né, na verdade, que eles tratam o escritório do Roberto Teixeira, né, como sinônimo da defesa do ex-presidente Lula, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Roberto Teixeira atua no mercado, né, no mercado imobiliário, ele tem uma relação comercial com o Glaucus Costa Marques, é o que revela o relatório. E o PABX dos telefonemas, né, revela exatamente isso, que não tem absolutamente nada a ver com Lula, com tudo isso que eles fazem acusações, né, que se trata simplesmente de uma relação entre advogado e cliente, né. Agora é isso, né, não é a primeira vez que eles fazem isso, né. Teve um caso muito escabroso em acho que foi 2015, esse caso do grampo, né, que é isso, eles procuram desqualificar a defesa, cercear a defesa, né, que eles grampearam lá, a mando do Sérgio Moro, o Ministério Público Federal, né, recebeu a autorização do Sérgio Moro para grampear o escritório, a banca, né, e com isso eles ouviram conversa de 25 advogados, diz aqui, né, a informação, 25 advogados dos escritórios de cerca de 300 clientes, eles ficaram bisbilhotando, né, essa relação advogado-cliente, e o Moro, pego em flagrante, ele saiu com desculpas esfarrapadas, dizendo que ele foi enganado, porque ele disse que, na verdade, a informação que ele tinha aqui se tratava da empresa de palestra do Lula, que não sei o quê, né? Ele tomou um puxão de orelha aí do STF, e disse que autorizou as escutas para esclarecer as coisas, a relação do ex-presidente com as construtoras OAS e Odebrecht e tal, né? E mesmo sendo pego em flagrante, na mentira, é isso, é a dupla moral que eu falei aqui, né, ele disse que ele saiu com essas desculpas, mas a operadora já tinha alertado ele que não se tratava da empresa que cuidava das palestras do ex-presidente Lula, né, que ele estava grampeando as coisas erradas, e ele ignorou isso. Tem honestidade nisso? Né? Honestamente, vamos ser honestos. Né? Isso é um comportamento de gente honesta, de gente decente, né? Aí ele diz aqui que na carta, né, que ele escreveu para o Supremo Tribunal Federal, ele pediu desculpas, mas disse desconhecer os grampos que autorizara, né, que só tomaria conhecimento dos deslizes depois de ler notícias extravagantes, só tomou conhecimento depois de ler notícias extravagantes, né, entre aspas, notícias extravagantes, ou seja, né, pela mídia ele ficou sabendo que tinha grampeado o escritório errado. 171 puro, né? Aí tem outras coisas mais, tem aí o Globo, por exemplo, fazendo uma matéria grande hoje, dizendo que a Lava Jato está buscando outras fronteiras para descobrir lavagem de dinheiro, né, que diz que com o aperto das delações premiadas, eles estão, os criminosos, né, o mundo do inferno, né, eles são do bem, o mundo do diabo, né, do inferno, estão escondendo dinheiro em moedas, em moeda virtual, não sei o quê. Eu estou fazendo um trabalho já há algum tempo, uma pesquisa sobre isso, sobre o submundo da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas, paraísos fiscais. Eu sei de coisas que eles não sabem, né? Eu, sem sair do mundo virtual, sei de coisas que eles não sabem, como que isso acontece, como é o submundo aí de evasão de divisas, como é o esquema de Caixa 2, por exemplo, da privataria tucana e etc, etc, né, do tráfico internacional de armas, de drogas, como os bancos operam tudo isso, é a Operação Zelotes, aí a tal da Mossack Fonseca e tudo mais. Aí eles vêm fazendo, é isso, ó, verborragia, pura publicidade do que eles estão fazendo, né? Um outro caso aí que é muito significativo, essa 46ª fase da Operação Lava Jato, informações aqui do Ministério Público, que diz que eles estão avançando para a petroquímica. Eles estão, no caso, desde 2014, 2013, para ser rigoroso,
Né? E agora descobriram que tem crimes também na petroquímica, crime pretérito, como disse o Sérgio Moro na sentença que ele deu para o ex-presidente, um ex-diretor da Petrobras, melhor dizendo, né? Aí estimam inclusive os prejuízos, quer dizer, eles tinham as informações todas que eles dizem que estão revelando agora, e só agora foram atrás disso, deflagraram uma nova fase, e sem contar o que eu já comentei aqui, passando por cima de todas as outras questões, né? As delações que foram feitas aí de Caixa 2, né, a mala do Gedel Vieira, a mala do Aécio, a mala do Rocha Loures, as contas do Serra na Suíça, as contas do Eduardo Cunha no exterior, etc, etc, tantas outras coisas. Quer dizer, cadê a santidade dessa gente? E a santidade dessa gente a gente vai achar numa entrevista do Cláudio Lembo, né, que foi um conhecido aí, dirigente político da direita, foi do PFL, agora não sei em que partido que ele está, foi vice do Geraldo Alckmin, né, que ele fala que está tudo perdido, que o Brasil é corrupção pura, né, que vem, os partidos são todos eles são organizações criminosas, que ninguém se salva. Olha aí, é um inferno a classe política, né, que, portanto... isso vem desde os empresários são corruptos, o povo é corrupto, os políticos são corruptos, né? Vem desde o Barão de Mauá, ele diz aqui na entrevista, né? E ele tinha falado, aí a Folha pergunta para ele novamente, que ele tinha falado que o Brasil está nas mãos de uma burguesia má, uma minoria branca perversa. Aí ele disse, sim, é uma elite branca que é dona do Brasil, é hegemônica, é o vértice da sociedade. Agora é isso, né? Ele claramente aqui faz um discurso oportunista. Agora, ele, por questões óbvias, questão de classe, ele omite, né, que esta elite branca tem uma tradução política que significa a direita, a politicagem da direita, da Operação Lava Jato, tudo isso que eu venho falando aqui, esse espírito de seita, de eles se protegendo, defendendo seus interesses, fazendo serviço sujo, terceirizados para as facções, para os interesses golpistas, etc., que é um modus operandi da direita desde de muito tempo. De muito tempo, a herança escravagista, da elite escravagista, que traz nas costas aí mais de 350 anos de escravagismo, né? Sem o elemento sociológico, filosófico, a gente não entende nada disso e corremos o risco de cair nessa esparrela, nesse discurso que não tem salvação. Pelo discurso do Cláudio Lembo aqui, é só o céu que pode nos salvar. E a turma da Operação Lava Jato, todos os seus braços, o seu espectro, diz que eles são os enviados pela Previdência Divina, consequentemente eles vão salvar o Brasil. Esta é uma lógica do Grupo Globo, dessa facção do golpe. Tudo aí do inferno. Lula é do inferno, Dilma é do inferno, Temer é do inferno, Aécio Neves é do inferno, os partidos são do inferno, tudo é do inferno. Eles não, eles são os evangélicos puros, falsos evangélicos, sempre bom dizer isso. Puros, limpos, revestidos de poderes, santificados, sabe-se lá por quem, que vai salvar tudo. Malandros de primeira categoria. É tudo malandragem, jogo político, luta de classes. É importante a gente destrinchar tudo e entender isso para a gente não cair em esparrela e não ficar dando tiros a esmo. O alvo é, sem dúvida alguma, esse espectro da Operação Lava Jato que faz exatamente o jogo político dos interesses golpistas. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.